Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para informar para todos vocês que são profissionais na área de saúde e segurança do trabalho que o programa de gerenciamento de riscos ele não começa no inventário de riscos e tem mais um detalhe muito importante. O programa de gerenciamento de riscos ele não termina no plano de ação. Então, são duas sacadas importantes aí na área de saúde e segurança do trabalho em relação ao programa de gerenciamento de riscos. E a principal coisa que você precisa saber é que o programa de gerenciamento de riscos ele começa em uma pesquisa. Ah, Thiago, que pesquisa que é essa? É uma pesquisa sobre tudo o que você precisa saber em relação à empresa, em relação à organização, como por exemplo, na fase de pesquisa que você vai saber quantos empregados a empresa tem, quantos empregados do sexo masculino, do sexo feminino que a empresa tem, qual que é a média de idade da população que trabalha naquela empresa, quais são os diretores da empresa, os gerentes, como é constituído o SESMIT da empresa, a área de saúde e segurança do trabalho, como que é o organograma da empresa, como que é o fluxograma do processo, ou seja, cada etapa do processo de produção da empresa, quais são as matérias-primas, os insumos, como ocorre o processo nessa empresa, como são as entradas, os processos, as saídas e mais uma dezena de itens que corresponde à etapa de pesquisa. Ou seja, ainda na etapa de pesquisa é o momento que você vai fazer a antecipação dos riscos e também você vai dar uma volta na empresa. Eu recomendo que você dê essa volta acompanhando todo o fluxograma do processo, desde a primeira etapa até a última etapa do fluxograma de processo dessa empresa. Ou seja, a pesquisa é a parte mais importante no início da elaboração do programa de gerenciamento de riscos, no caso da empresa que você estiver elaborando o PGR. Depois da pesquisa, aí tem uma outra etapa que é como será feito cada etapa do programa de gerenciamento de riscos. Essa etapa aqui é uma etapa que corresponde à parte de texto que tem que estar escrito no seu programa de gerenciamento de risco, no qual você vai detalhar como será feito cada etapa, como que vai ser feito o inventário de risco, como que vai ser feita a preparação e resposta a emergências, como que será feito as avaliações ambientais, como que será feita a matriz de risco, ou seja, essa parte do como será feito, eu diria que ela corresponde, ela é bem similar ao texto base do antigo programa de prevenção de riscos ambientais. Então, essa etapa aqui você vai descrever como que é a matriz de risco que você vai utilizar, como que vai ser feito o plano de ação, como serão estabelecidas as metas, as prioridades, ou seja, isso tudo você vai escrever nessa etapa aqui de como será feito. E a terceira fase importante, a terceira etapa do seu programa de gerenciamento de riscos, ela corresponde na análise preliminar de risco. Lembrando que para atendimento do programa de gerenciamento de riscos, você vai precisar considerar 5 agentes. Quais são eles? Os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos, os fatores de riscos ergonômicos e de acidentes. Ou seja, na sua análise preliminar de risco, você vai precisar considerar esses 5 fatores. Vamos lá, novamente, os agentes físicos, que são o quê? Ruído, vibração, calor, radiação ionizante, ou seja, está envolvido nessa classificação os agentes físicos. Já os agentes químicos correspondem às névoas, neblinas, poeiras, gases, vapores.
E também tem os agentes biológicos, que vai corresponder aí aos protozoários, aos vírus, às bactérias, né? Que corresponde aos agentes biológicos. E dentre os ergonômicos você tem os fatores de riscos ergonômicos e, por fim, os riscos de acidente. Então, na sua análise preliminar de risco, que vai corresponder a 2 etapas importantes da higiene ocupacional, que são as etapas de antecipação de riscos. Na análise preliminar de risco, você também está antecipando, e também corresponde à etapa de reconhecimento desses riscos. Então, na análise preliminar de risco, é importante você dar uma volta, considerando todo o fluxograma de processo da empresa e da organização. É um momento que você deve entrevistar todos os colaboradores da empresa, ou seja, todos os trabalhadores da empresa, para você elaborar adequadamente a sua análise preliminar de riscos. E se eu puder te dar um conselho, em qual dos itens do programa de gerenciamento de risco você precisa investir mais energia, o meu conselho seria que você investisse mais energia na sua análise preliminar de risco, porque é o papel mais importante dentro do programa de gerenciamento de riscos, é uma análise preliminar de risco bem feita, porque se houver alguma falha na análise preliminar de risco, ou seja, no levantamento dos agentes causadores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou então de acidentes, toda essa falha ela vai seguir logo abaixo, não só no programa de gerenciamento de riscos, bem como em toda a gestão da saúde e segurança do trabalho na empresa que você estiver elaborando o seu programa de gerenciamento de riscos. Após você ter feito a sua análise preliminar de riscos, aí sim que começa, digamos assim, o coração do seu programa de gerenciamento de risco. Então, antes de você entrar na próxima etapa, que é o inventário de risco, é importante você cumprir primeiro esta primeira etapa aqui, que corresponde à pesquisa de vários itens, de quais os produtos químicos estão presentes na empresa, dos empregados, cargo, função, descrição de cargo, descrição de atividade, ou seja, isso tudo está na pesquisa. Logo em seguida, você vai explicar, através de texto, dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, como será feito cada etapa do programa de gerenciamento de riscos. Logo após isso, você já tem condição para fazer a sua análise preliminar de risco. E aí tem uma grande sacada para você. E que sacada que é essa? Se você fizer uma análise preliminar de risco, que seja uma análise preliminar de risco impecável, muito bem feita, a partir daí o seu inventário de riscos ele também já vai estar pronto. Mas para que isso seja possível, para que isso seja real, para que você consiga fazer isso, é importante uma análise preliminar de risco bem feita. Se ela for bem feita, automaticamente o seu inventário de riscos está pronto. Lembrando que, tanto na etapa de análise preliminar de risco, quanto na etapa de inventário de riscos, você não está preocupado em determinar se aquele risco é significativo ou não, se aquele risco é relevante ou não. A sua grande preocupação tem que ser em levantar todos os riscos possíveis que você conseguiu identificar na empresa, considerando principalmente o fluxograma de processos de produção da empresa. Ou seja, o objetivo do inventário é inventariar todos os riscos presentes na empresa, não preocupando nesse momento se esse risco é significativo ou não. O profissional da área de saúde e segurança do trabalho, na fase de inventário, ele tem que preocupar em identificar os riscos. Feito o inventário de riscos, aí sim você vai para
matriz de risco. E a matriz de risco é que é a ferramenta que você vai quantificar os riscos, que você vai avaliar o nível de significância de cada risco. Eu desenvolvi uma matriz que chama matriz TFHO, que é uma matriz de risco específica para a área de higiene ocupacional, no qual eu atribuo valores de significância de acordo com cada um dos riscos presentes aí nos agentes causadores de riscos ambientais aí. Então a matriz de risco é para você definir se o risco ele é insignificante ou então se seria um risco baixo, se o risco é significativo ou então se é um risco médio ou então se é um risco considerado inaceitável, que seria assim um risco alto. Então a matriz de risco é como se fosse uma peneira que vai separar os maiores riscos dos menores riscos. Feito a matriz de risco, que na área de higiene ocupacional é uma matriz complexa, exige grande conhecimento de física, de química, de biologia, de toxicologia, de estratégia de amostragem, de estatística. Feito a matriz de risco, você vai colocar no plano de ação o quê? Os riscos que foram considerados significativos, ou seja, os riscos que foram considerados riscos médios e também os riscos que foram considerados altos, ou então denominado riscos inaceitáveis. Então, para o plano de ação, a sua preocupação é migrar para o plano de ação os riscos significativos e os riscos inaceitáveis para que você dê o tratamento adequado para reduzir ou então minimizar esses riscos. Após o plano de ação, aí é que começa o seu programa de gerenciamento de riscos. Na verdade, o programa de gerenciamento de risco ele não começa no inventário de riscos e também ele não termina no plano de ação. Porque após o plano de ação, você precisa cumprir aquelas atividades que foram determinadas no plano de ação. E após cumprir essas atividades, você precisa analisar o desempenho para saber se aquelas atividades surgiram efeitos de modo a reduzir a magnitude do risco, ou seja, reduzir a significância desse risco. E para isso você vai fazer uma análise de desempenho de toda a sua matriz de risco, do seu inventário de risco, considerando as ações desenvolvidas no plano de ação. Feito isso, vamos imaginar que realmente o seu programa de gerenciamento de risco, ele demonstrou desempenho, ele demonstrou uma melhoria nos resultados. E aí, é muito provável, é muito possível que, se dentro do seu inventário de risco tivesse algum agente que estivesse presente na norma regulamentadora NR15, considerando que você melhorou o desempenho, é possível que você possa reduzir o pagamento de insalubridade, que seja neutralizando o agente ou que seja eliminando o agente. Então, você pode reduzir custos para a empresa no que diz respeito a pagamento de insalubridade ou ainda assim de periculosidade. Tudo isso vai depender do seu desempenho e também se existem agentes que estão presentes na norma regulamentadora NR15. Considerando ainda que o seu programa de gerenciamento de riscos ele evidenciou desempenho, uma melhoria, nos agentes nocivos, é possível que você possa reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho, considerando a legislação previdenciária. Para isso, vai ser importante você conversar com o contador da empresa ou com o profissional de administração ou outro profissional que é responsável por essa área de tributos na área de saúde e segurança do trabalho.
Então, pessoal, o programa de gerenciamento de riscos, ele não começa no inventário de risco, porque nós temos uma etapa antes, e ele também não termina no plano de ação, porque nós temos uma outra etapa depois do plano de ação. Se você gostou desse vídeo, entre para o meu canal no YouTube, o Antecipar Digital Thiago Francisco. É só você clicar no botão que está aparecendo aqui, logo aqui abaixo. Agora, se você gosta muito de higiene ocupacional, se você gosta muito dessa área de saúde e segurança do trabalho, eu recomendo que você entre para o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Antecipar Digital Thiago Francisco. Nesse grupo eu posto vídeos, eu posto áudios, eu posto artigos todos os dias. De segunda a segunda, todos os dias eu posto um conteúdo que vai ser importante para a sua carreira em termos de aprendizado. Para você entrar nesse meu grupo no Telegram, basta você clicar na descrição que aparece logo aqui abaixo desse vídeo.